Olá, seja bem-vindo a mais um momento de estudo da Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Você já parou para pensar como nós precisamos ser cuidadosos nas nossas falas e no nosso comportamento e buscarmos viver baseados naquilo que o Espírito Santo nos diz nas Escrituras? Nesta semana, estaremos estudando sobre vida moldada em Cristo e um discurso inspirado no Espírito. Continue conosco e que Deus te abençoe. Olá, seja bem-vindo a mais uma sessão de estudo da Bíblia através do Guia de Estudo da Escola Sabatina. Neste trimestre nós estamos estudando o livro de Efésios. Já estamos aí pouco mais da metade do trimestre. E hoje nós temos conosco aqui mais uma vez dois colegas que já estiveram conosco anteriormente, vocês já conhecem, mas para aqueles que estão nos acompanhando pela primeira vez, nós vamos dar a eles a oportunidade de se apresentarem. Ok. Meu nome é Antônio Pires, sou professor de Teologia Aplicada no Salt Faama. Estamos aqui para participarmos juntos desta lição. Ricardo Ferrer, também professor de Teologia Aplicada no Salt Faama. Efésios é fantástico. Deus seja louvado pela presença de vocês conosco. Mais uma vez, obrigado por outra vez dedicar um tempo para participar conosco. E para darmos início então ao estudo, eu gostaria de convidar o pastor Ferrer para fazer uma oração, por gentileza. Obrigado, Senhor, por esses momentos de estudo da Tua Palavra. Especialmente o livro de Efésios, que é tão prático, envolvendo a prática da vida cristã, que o Teu Espírito possa nos acompanhar em nome de Jesus. Amém. 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 Bem, a lição dessa semana vai tratar de transformações, de mudanças, que são realizadas na vida do cristão, são realizadas na vida do crente, e essas mudanças são moldadas essencialmente pelo Espírito Santo. Pastor Antônio Pires, por que essas mudanças são necessárias? O que tem de equivocado com a vida humana antes do conhecer a Cristo e que faz necessária essa modificação? Interessante que parece que o apóstolo Paulo ele vem construindo isso lá desde o início do livro de Efésios. Porque lá no princípio ele vem falando sobre aquelas pessoas que estão mortas e agora em Cristo elas se tornam pessoas vivas, né? E logo aqui no capítulo 2 de Efésios, nós encontramos o cristão com um novo estilo de vida. Porque ele que estava no pecado, agora ele é salvo pela graça. Ele andava outrora nas inclinações da carne, mas agora ele recebe uma nova natureza em Cristo Jesus. E quando nós chegamos agora aqui no capítulo 4, o apóstolo Paulo parece que ele continua trabalhando esta mesma temática. E ele fala sobre aqueles que estão na carne, como no momento ele vem falando aqui, não andeis como andam os gentios na carne. E eles, na verdade, eles vivem na vaidade dos seus pensamentos. E ele começa a mostrar agora, como diz a lição aqui, uma espiral descendente do pecado. Parece que eles vão se tornando mais depravados, endurecidos seu coração, se tornam insensíveis e entregam-se à dissolução e começam a cometer toda sorte de impurezas. Aí está aonde o pecado pode levar uma pessoa. E esta pessoa, ela só pode mudar, porque o ser humano, por si só, ele não consegue mudar isso. É por isso que é um novo nascimento, né? Porque não há possibilidade do próprio ser humano mudar se não for pela intervenção do Espírito Santo. Se não for pela intervenção do Espírito Santo, o homem vai continuar nesta espiral, nesta descendência e nunca vai conseguir chegar ao topo. Mas aqui nós vemos como a graça, ela alcança uma pessoa assim e pode levá-la desse estado, pode levá-la ao estado de ser semelhante a Cristo, a estar junto com Cristo. E aqui é muito importante nós entendermos que esta ação, e eu gosto de repetir isso aqui,
esta ação não é uma ação que o ser humano ele possa realizar. Para que esta ação seja realizada, há necessidade de uma força exterior. E essa força exterior, enviada por Deus, é o próprio Espírito. Ok. O pastor Pires mencionou uma expressão interessante que o autor da lição também utiliza, que é espiral descendente do pecado. É interessante, pastor Ferrer, que Paulo não parece se preocupar tanto com listar pecados específicos, mas parece que ele fala de um padrão, é isso mesmo? De uma atitude que leva as pessoas a descerem cada vez mais? Esse é o sentido aqui? Sim. E talvez você que está acompanhando o estudo dessa semana, experimentou isto já. Vendo um comportamento, uma atitude, uma situação de vida que está te levando, a gente percebe que não está bom, queremos algo diferente, mas por conta, como foi mencionado, nós não conseguimos reverter isso. É impressionante como sozinhos, sem a presença de Jesus, nós não conseguimos reverter a nossa situação. O senhor mencionou interessante, sem a presença de Jesus. Isso me faz pensar um pouco, pastor Antônio Pires, que embora Paulo faça o contraste entre a vida do que ele vai chamar dos gentios, né, a vida que eles não conheceram a Cristo, com aqueles que o conheceram, ele também está chamando aqui a atenção para aqueles que conheceram a Cristo, mas que são tentados a viver meio que sem ele também, não é isso? É muito interessante que o apóstolo Paulo construindo isso, porque ele, nos versos anteriores, ele fala sobre viver em unidade, né? E para viver em unidade, você vive no Espírito, é o Espírito que gera essa unidade. E o ser humano, quando ele aceita Cristo na sua vida, ele agora, existe uma briga, né? Que o apóstolo Paulo fala assim, a carne milita contra o Espírito contra a carne. Parece que existem duas naturezas que estão competindo entre si. E aqui está a grande questão, para que lado vai pender, né? Para que lado vamos pender? É aonde nós vamos colocar a nossa vontade. De que lado vamos colocar a vontade? No lugar onde colocamos a nossa vontade, vai expressar o maior sentido destas coisas. Se nós colocamos a nossa vontade do lado de Cristo, então o que vai acontecer são as obras do Espírito que vão ser realizadas em nós. Nós vamos permitir que o Espírito tome conta da nossa vida. Mas se nós não permitimos que o Espírito de Deus tome conta da nossa vida, aí a nossa vida vai pender para as ações, para as atitudes erradas, as atitudes carnais, né? Ok, bem lembrado. Me parece então que nós como cristãos precisamos de repente acordar um pouco mais e entendermos quão radical precisa ser essa transformação. O pastor Ferrer falava, enquanto nós nos organizávamos aqui, sobre um ponto curioso da lição. Eu acho que seria interessante, pastor Ferrer, nós compartilharmos esse aspecto também com as pessoas que estão conosco, que embora tenham lido ou leiam talvez aqui, talvez esse aspecto da radicalidade desse despertar, talvez a gente não tenha enxergado ainda. De fato, olha ali Efésios capítulo 4, verso 20. Ele menciona assim, começa dizendo, né? Não foi assim que aprendestes de Cristo. Interessante, né? Ele não diz assim, aprendestes sobre Cristo. Não, é diferente. É diferente. A nossa região aqui é do açaí, né? Você, amigo que está acompanhando, pode saber tudo do açaí. A cor, a consistência, mas é diferente de você provar. E aqui ele está dizendo a diferença disso. E ele menciona que, na realidade, até na parte anterior comentada, né, uma espiritualidade insensível. É uma espiritualidade à parte de Cristo. E aqui ele fala do compromisso. Quando você aprende de Cristo, e no verso seguinte ele menciona uma frase bem interessante. Segundo a verdade é em Jesus. Em Jesus. E aí vem o processo. Nessa adoção de uma vida que foi moldada em Cristo, ele fala de processos. E os processos estão aqui no verso 22. Vos despojeis do velho homem. É o primeiro passo. Aí ele diz assim, olha, o verso 23, que vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E o verso 24, que vos revistais.
Então, despojar, renovar e revestir esse processo. E aqui a figura usada, aqui o quadro histórico, esse foi o curioso, né? É em relação aos vestuários. E Paulo tinha essa imagem, essa metáfora aqui em relação ao vestuário que eles usavam. E essa metáfora de uso de roupas, ele aparece no Antigo Testamento como símbolo do pecado e também é usado aqui como também da salvação. Da salvação. Nos tempos antigos, os homens usavam uma roupa de bar e até os joelhos, depois cobriam com outro vestuário, e as mulheres do mesmo jeito. E ao contrário nosso hoje, era um vestuário. Isso que eu achei curioso, né? Um vestuário. A pessoa era uma roupa. Não tinha essa. Nós temos muitas hoje, né? Hoje até as mulheres, dependendo do dia, se o dia é todo, quando chega na metade do dia, usa outra roupa. Naquele tempo não, todo dia era a mesma roupa. Então era incomum uma pessoa ter mais do que 2 vestuários. Era incomum. Então, quando uma pessoa, por algum motivo, trocava, era algo extraordinário que aconteceu. E a figura usada aqui é justamente essa. A pessoa se despojar do que era. E nós vamos ver um pouquinho mais adiante tudo que envolve se despojar, até a questão de comportamento, de fala e tanta coisa. Quer dizer, aquela pessoa não está mais ali. Quando ela se reveste de Cristo, muda. É como se ele tivesse uma nova identidade agora para ser apresentado às pessoas. Uma outra pessoa. Uma outra pessoa. Sim, pastor. Uma coisa significativa nisso aí é que para aquelas pessoas daquela época, quando elas liam esse texto aqui de Paulo, isso tinha um significado grandioso. Não, a gente lê isso aqui e parece que isso não tem muito sentido, né? Mas para eles que só tinham uma veste, isso era muito significativo, porque eles, se revestir, quer dizer, tirar aquela roupa e colocar uma outra. Mas eles só tinham uma vestimenta durante uma grande parte da sua vida, porque eles não tinham 2 para trocar. Então, aqui mostra uma coisa interessante, é que nós, quando somos revestidos de Cristo, aquela roupa anterior, aquela velha natureza que nós tínhamos, ela é lançada fora. Por isso que o apóstolo Paulo diz, o velho homem, ele morre, agora vem um novo homem que nasce aqui. Isso é um novo nascimento, né? A gente pode olhar aqui a maneira como o Espírito Santo trabalha em nossa vida quando nós nascemos de novo com Jesus Cristo para Nicodemos, né? Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Na verdade, esse novo nascimento é uma nova natureza, é uma nova pessoa que só Deus pode criar, porque Ele pode recriar, porque Ele primeiro nos criou e Ele recria essa nova natureza. Muito bem, nós estamos aqui animados com esse tema, e especialmente com essa percepção de quão radical é de fato essa mudança, ou deve ser essa mudança, né? Mas nós precisamos fazer um breve intervalo. Fique conosco. Próximo bloco nós vamos conversar um pouquinho mais sobre como essa mudança se traduz de maneira prática na vida do cristão. Salte Faama, um seminário em missão. Estamos de volta para continuarmos o nosso estudo. E obrigado por continuar conosco. No bloco anterior,
nós estávamos falando sobre as mudanças, a transformação radical que o Espírito Santo realiza na vida do crente. E pensando um pouco sobre essa transformação, nós vamos agora conversar um pouquinho sobre como isso se traduz na prática na nossa vida. Uma preocupação que temos, pastor Ferrer, é que muitas vezes nós somos tentados a viver uma transformação que é de aparências. Como que o livro de Efésios nos ajuda a entender a necessidade dessa transformação nascer do interior, de uma mudança interna provocada pelo Espírito Santo? Por isso que ele mencionou na parte anterior que é necessário se revestir. Porque se não houver isso, é algo só ético, para as pessoas verem, superficial. Tem que vir do coração. E o vir do coração só é possível em Cristo. Essa é a questão. Muito bem. Como que nós lidamos, pastor Antônio Pires, com as questões que Paulo vai apresentar aqui? Ele lista uma série de situações que precisam ser modificadas na nossa vida, especialmente dos versos 25 ao 29, ele vai listar coisas que devem ser deixadas e coisas que devem ser adotadas. Fala um pouquinho para nós sobre esses comportamentos ou atitudes que um cristão precisa abandonar para viver essa nova vida em Cristo. Sabe, algo muito interessante desta lição que nós estudamos aqui do guia, que vem mostrando ali no livro de Efésios que a nossa natureza ela só pode ser transformada pela habitação de Cristo na nossa vida através do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo ele passa a habitar na nossa vida, há transformações, há mudanças. Não há possibilidade de nós sermos a antiga pessoa, ou termos a antiga natureza, ou sermos o velho homem, aqueles que agora estão em Cristo e, portanto, são nova criatura. E quando essa pessoa ela começa a viver a vida em Cristo, até a sua fala começa a ser transformada. A sua maneira de falar, sua maneira de agir. E aquela pessoa que mente, ele não mente mais, é o que diz o apóstolo Paulo aqui. O que mentia, ele deixa de mentir, ele começa a falar a verdade. Aqui diz, aquele que falava palavras torpes, palavras vãs, palavras chulas, ele deixa, porque as palavras agora são palavras edificantes. Num tempo como hoje, que vivemos num tremendo tempo de comunicação, onde nós temos as redes sociais, onde temos tantas falas, tantas coisas que acontecem aí, nós temos que, como cristãos nascidos em Cristo, nós temos de viver essa vida transformada, porque Cristo habita em nós. Quando eu falo assim, nós temos que viver, parece até assim, isso nasce de mim mesmo. Mas não é bem isso. É porque quando o Senhor ele habita na nossa vida, existe uma transformação que sai de dentro para fora. Aquilo que antes havia, o nosso coração começa a ser transformado a cada dia. E essa transformação vai mudando os nossos comportamentos, mudando a nossa maneira de fazer as coisas, maneira de agir, maneira de mandar uma mensagem para uma pessoa. Nós, que às vezes antes nós éramos críticos, já não somos mais críticos. Se antes nós falávamos algumas palavras chulas e nós deixamos isso, nós no meio das conversas de amigos, nós tínhamos às vezes algumas conversas que não eram próprias. Agora, o nosso linguajar se torna um linguajar fruto daquele que nasceu em Cristo. E esta é a condição daquele que nasce em Cristo e que começa a viver em Cristo. E a grande questão, veja que Paulo aqui no livro de Efésios, ele está num ponto e ele menciona essas distorções de comportamento, porque tudo isso tende a dizimar a unidade. Ele está fazendo de tudo para manter a unidade de um povo, que seguindo o estudo, lá na frente, ele vai falar de um combate, de uma guerra, é um exército se preparando, e nós não podemos estar divididos. Por isso que a nossa fala, as nossas conversas, os nossos posts, os nossos tweets, as nossas publicações, elas promovem unidade ou elas nos dividem? Essa é a questão. Sim.
Nesse contexto de promover unidade, pastor, acho que é importante a gente lembrar também um outro aspecto aqui da fala de Paulo, porque ele começa dizendo sobre deixar a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo. Mas ele coloca aqui também um fator que nós podemos dizer que é norteador sobre esse falar a verdade. Às vezes nós somos tentados a falar a verdade, mas de uma maneira que não promove unidade. Isso não acontece? Sei. E ele vai dizer assim, olha, porque somos membros uns dos outros. Ele está dizendo, olha, falar a verdade, mas falar a verdade de uma maneira que isso agregue, não é assim? Essa é a ideia aqui? Tem gente que diz assim, eu sou sincero. Na verdade, ele é grosso. É diferente. É diferente. Quando ele fala no contexto de falar a verdade aqui, é para promover a paz. Promover a paz. Então, irmão, se você não está promovendo a paz, olha, talvez se enquadre em outro contexto, em outra história, né? Ok. Claro que nós não devemos ser omissos, né, quando algo precisa ser realmente dito ou apresentado. Mas há maneiras de fazermos isso sem necessariamente provocarmos os outros. O próprio apóstolo Paulo, em Coríntios, lá depois do capítulo do amor, ele diz, falando a verdade em amor. Exato. Então, é uma outra maneira. Também fala a verdade, mas tem uma maneira de abordar diferente. Há um outro ponto interessante aqui, que está exatamente no verso 26, que eu acho que vale a pena a gente explorar, pastor Pires. Ele diz assim, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Parece que ele está dizendo assim, olha, é possível que você ire, porque você é parte da natureza humana. A questão não é se você ficou irado, a questão é o que você faz com isso. É essa a ideia aqui? É exatamente isso, pastor, porque quando o apóstolo Paulo está falando aqui, ele está falando para pessoas que são humanos, tá certo? São pessoas que servem a Cristo, que buscam a Cristo, mas em algum momento a natureza humana parece que ela vem e pega você de surpresa e você faz aquilo que você não deveria fazer. Aquilo que você, depois você vê, você sente, você nota o que você falou, o que você fez, e aí você cai em si. O Espírito Santo, né, que nos toca no coração e fala assim, filho, esse não é o caminho, isso não é o que eu esperava de você. E vem aquele sentimento de tristeza pelo pecado, e aí nós vemos que aquilo que fizemos, às vezes nós ferimos alguém, às vezes nós falamos algo que não deveríamos ter falado, e a palavra de Deus diz assim, não se põe o sol sobre a sua ira. Interessante que eu aprendi desde criança que se você tem algo contra alguém, você não deixa o próximo dia para ir para pedir perdão. Se você tem algo que está magoando você, vá. Antes que o sol se ponha, vá lá. Acerte a sua vida com seu irmão. E o que vai acontecer? Brasas vivas são colocadas sobre a cabeça, né? E em outras palavras, aqui está dizendo que mesmo que você chegue ao ponto de agir dessa maneira, mas você tem um caminho a seguir para a unidade, para que haja unidade. Você se volta para Deus e o Senhor, Ele toma você nos braços, porque Ele é pronto em perdoar. E é curioso que ele menciona irai-vos e não pequeis. E no verso 31 ele diz, longe de vós, entre os itens aqui, a ira. Quer dizer, pode surgir? Pode. Mas há um limite. Não permita que produza frutos de pecado. Exato. Antes disso, Corte. Ok. Isso faz parte, né? E, claro, nós usamos a ira aqui como um exemplo, porque ela é um que ele coloca com essa dinâmica, né? Do pode acontecer, mas não deveria acontecer, mas se acontecer, precisa ser limitado. Mas serve para todos os outros comportamentos diferentes daqueles que são o modelo que Deus apresentou para nós, né? Exato, e que vem contando outros comportamentos, amargura, cólera, né? Gritaria, blasfêmia, tá certo? E vem colocando malícia, mas diz assim que nós devemos deixar esses comportamentos de lado. Porque aqui vem mostrando os comportamentos que nascem em nós a partir da obra do Espírito, que nós devemos adotar um coração benigno, compassivo, perdoador. Isso aí é o fruto do Espírito que nasce em nós. Do Espírito. Outra coisa interessante é a maneira como ele, no verso 29, ele apresenta essa mudança do como falar. E 3 aspectos ele coloca ali. Me fez lembrar uma ilustração antiga, né?
Alguém contou uma vez a história do garotinho que chegou em casa e disse: mamãe, eu preciso contar algo sobre o Zezinho. E a mãe disse: você conhece a história das 3 peneiras? Né? E aí vem aqueles 3 aspectos, né? Se é boa, se é útil, se é necessário, não vamos lembrar mais as categorias. Cada vez que se conta essa história, se utiliza uma lógica ali, mas é para a ideia de dizer, olha, você precisa analisar o que vai ser dito primeiro. E Paulo parece fazer isso. Ele vai estabelecer que as nossas falas elas precisam ser boas para edificação, elas têm que ser conforme uma necessidade e elas precisam transmitir graça às pessoas que escutam aquilo que nós falamos. Isso não é fácil de conseguir por nós mesmos, pastor. E aqui eu penso que entra, no contexto do texto que nós estamos estudando, o papel de uma pessoa especial que lida conosco nessa transformação. Que pessoa é essa, pastor? E olha, pensando nisso ainda, veja, né? Como que as pessoas veem a maneira como nós falamos. Eu me lembro agora, e vocês vão se lembrar também, né? Aquela ocasião que mandaram prender Jesus, os líderes. E os soldados foram lá e voltaram, não prenderam. Escuta, por que não? Ninguém fala como ele. Que tipo de... Sem dúvida, era nesse modelo que foi mencionado aqui, nesse verso 29. Estava ali. Então, veja, a questão é, será que a maneira como os nossos pecados contra outras pessoas tem influência ou tem poucas consequências? Não, não. Tanto é assim que a gente encontra aqui nos versos seguintes, a gente encontra justamente essa ênfase de que os nossos pecados entristecem o Espírito Santo. Entristece o Espírito Santo. Então veja, não é dito que o Espírito Santo abandona. Não, mas entristece o Espírito Santo. E aí abre uma janela nessa questão de entristecer o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma das 3 pessoas da divindade. E em lugares ainda surge essa questão, o Espírito Santo é uma pessoa, é um poder, é uma energia de Deus, como que fica? E a Bíblia traz muitas referências do Espírito Santo como sendo uma pessoa. E a gente tem que estar muito certo disso. Nós vimos lá na lição 2, não sei se os amigos lembram, né? O Espírito Santo, ele cela, ele é a garantia e ele é uma personalidade. Eu separei até alguns textos para a gente lembrar disso, algumas passagens que lembram isso. Então, alusões à Trindade. Lembram que no batismo de Jesus sendo batizado, a voz do Pai e o Espírito Santo descendo em forma de... Quer dizer, a Trindade representada ali. Na fórmula batismal, em Mateus 28, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os 3 estão lá. Na bênção apostólica de 2 Coríntios 13, também a Trindade está representada. Jesus menciona lá em João 14 um outro Consolador. Quer dizer, o Pai manda um outro Consolador. Então não pode ser uma energia do Pai, porque como que ele ia mandar ele mesmo? Não tem como. Então é uma outra personalidade. E as questões, os traços traçados em várias passagens da Bíblia mostrando o caráter de personalidade no Espírito Santo. Por exemplo, em 1 Coríntios 2 fala que ele perscruta as profundezas de Deus. É uma característica de personalidade. Lá em Romanos 5,5 fala que ele derrama o amor de Deus no coração. Em 1 Coríntios 12,11 que ele distribui dons como apraz. Então é uma personalidade. Em Romanos 8,26 que ele intercede por nós. Então o Espírito Santo ele é plenamente divino, plenamente onipresente e plenamente pessoal. E aqui ele menciona justamente em Efésios capítulo 4 essa questão que pelo nosso proceder em relação uns aos outros, nós podemos entristecer o Espírito Santo. E de igual modo, é o Espírito Santo quem atua em nós para nos ajudar a fazer de maneira diferente dessa. Sim, ajudar no revestir-nos, transformar-nos inteiramente. Bem, nós estamos caminhando para o final e eu gostaria de dar oportunidade aos colegas para deixarem de repente um convite, um conselho para os nossos amigos que estão nos assistindo com relação a essa mudança de vida e a percepção que temos que ter a cada dia mais refinada de como Deus espera que nós
nos comportemos, que nós agimos e que nós vivemos de maneira a não entristecer o Espírito Santo, mas viver de acordo com os princípios que Ele estabelece na nossa vida através da revelação da Escritura. Bem, assim como o pastor Ferrer falou, o Espírito Santo é uma personalidade, é um ser que se entristece, e se entristece quando nós usamos mal o dom que Ele nos deu, o dom da fala. Nós devemos usar as nossas palavras para salvar e não para destruir. Num momento como esse que nós vivemos num tempo de tantos ruídos, tantas comunicações, é hora de nós doarmos a Deus, entregarmos a Deus todo o nosso ser. Porque quando Deus transformar a nossa vida, quando Ele transforma o nosso coração, todas as nossas atitudes, a nossa maneira de comunicar, nossa fala, também vai ser ungida por Deus. E aí as nossas ações e nossas falas, elas serão sempre para ajudar pessoas a caminharem em direção a Cristo. Que Deus nos abençoe cada dia para que nós sejamos assim, sejamos desta maneira. Obrigado, pastor Ferrer. Se você está assistindo, acompanhando, é porque você tem interesse de conhecer algo sobre Jesus, a sua palavra. Por que não conhecer a Jesus? Trazê-lo para a vida. Isso vai ser mais profundo, mais significativo. E uma frase conhecida, a minha esposa fala muito essa: a palavra tem poder. Então, e talvez as pessoas que a gente mais machuca com nossas palavras são as pessoas mais próximas de nós. Nossos amigos, nossa família, nossos filhos. Vamos pedir a Deus sabedoria, que as nossas palavras edificam, fortaleçam e levem as pessoas a buscarem mais a Deus e se animarem, se encorajarem para o reino de Deus que está próximo. Ok. Bem, nós precisamos a cada dia contar com a ajuda do Espírito Santo e permitir que Ele atue em nós para que essa transformação seja verdadeira. Nós vamos pedir o pastor Pires para orar conosco, já nesse encerramento desse estudo, e já pedindo que Deus continue conosco ao longo dessa semana, nos ajudando a ser transformados, permanecermos transformados e mudando a cada dia conforme a vontade dEle. Ok. Santo e amorável Deus e eterno Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, porque nos criaste. E agradecemos também a Ti porque nos redimiste. E quando, Senhor, nos redimiste, Tu nos entregaste o Teu Santo Espírito. E o Teu Santo Espírito tem agido cada dia na nossa vida, cada dia na nossa existência. Hoje rogamos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito continue fazendo essa obra, transformando o nosso ser, cada dia ensinando-nos a viver na Tua presença. Que nós nos entreguemos a Ti e que, quando Tu voltares nas nuvens dos céus, transformados, Senhor, no abrir e fechar de olhos, nós possamos viver no reino eterno, aonde para sempre vamos poder presenciar a Ti e viver na Tua presença para todo sempre. Amém. 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 Obrigado por nos acompanhar. Próxima semana nos encontramos novamente para estudarmos então a temática Vivendo com Sabedoria. Que Deus te abençoe.